Oi, turma. Vamos começar a correção do capítulo 5, População Brasileira e seus movimentos, ok? Vamos começar pela página 6. Com base no mapa da página anterior, responda as perguntas. 1. Quais áreas do país são mais densamente povoadas? A resposta: as áreas mais povoadas, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, estão na porção leste, próximas ao litoral e de algumas capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. São a unidade federal com as maiores concentrações populacionais. 2. Quais áreas do país são as menos povoadas? As áreas menos povoadas estão ao norte, com exceção de Manaus e Belém, capitais onde há grande concentração populacional. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, existem áreas com baixa densidade demográfica, é aquilo que eu já expliquei para vocês. Tem muito quilômetro quadrado por habitante por cada quilômetro quadrado, ok? A 3. Qual densidade demográfica predomina na unidade da federação onde você vive? Essa resposta é pessoal, mas é fácil, é só vocês olharem. É São Paulo. Aí vocês olham São Paulo e vocês respondem, ok? 4. Em sua opinião, que motivos podem explicar a ocupação desigual da população no território brasileiro? Esta é uma oportunidade para diagnosticar o conhecimento prévio de vocês. Atente à convenção de cores do mapa e o que elas representam. E com base nisso, levantem hipóteses sobre razões desse processo. A população brasileira não está distribuída homogeneamente no território em virtude de raízes históricas e processos socioeconômicos também, que eles terão a oportunidade, vocês terão a oportunidade de aprender. Tem várias coisas aqui, a ocupação desigual pelo território brasileiro. Vocês sabem, eu já falei isso em aulas anteriores e já falei isso nessa aula também, que ela não é igual. Por que ela não é igual? Eu já tinha comentado por que ela não era igual, tem diferença. E por que tem diferença? É mais industrializado num lugar, é menos industrializado no outro? Por que será que tem tantas diferenças? Agora nós vamos corrigir a página 10, ok? Com base no texto e nos gráficos que estão nessa página, responda as perguntas seguintes. Para que servem os resultados dos censos demográficos? Eles servem de parâmetros para a distribuição de verbas do governo federal para os estados e os municípios e possibilita identificar os locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. Além disso, auxiliam as empresas na tomada de decisões sobre investimentos. Então, vocês viram a importância? Porque conforme é feito o censo, você fica sabendo quantas pessoas tem, qual a quantidade de pessoas, o que é necessário naquela área e assim por diante, ok? Engasguei. Na 2. Que cor predomina na população brasileira? Em qual gráfico você observou essa informação? Predominam as cores preta e parda. Essa informação está no gráfico sobre a distribuição da população por cor. Então, quer dizer que aqui nós temos esse gráfico aqui, que é o segundo gráfico, e nele está escrito a cor da nossa população. 3.
Analise o gráfico Brasil, distribuição da população brasileira por cor 2017 e compare seus dados com os do gráfico Brasil, distribuição da população por cor 2010 e responda a questão. As questões: quais as diferenças observadas entre os dados apresentados pelos dois gráficos? Em sua opinião, por que isso ocorre? Se a gente analisar aqui nos dois gráficos, a gente vai ver que houve um aumento da população autodeclarada preta e parda. Entretanto, segundo o IBGE, há dois fatores principais para esse aumento. A tendência da miscigenação, que leva ao crescimento do grupo pardo, e o reconhecimento da população negra em relação à própria cor. Então, quer dizer que houve um reconhecimento da sua cor para que você se autodenominar, tá? Porque é você que responde. Quando o censo te pergunta de cor que você que responde. Se é branco, pardo, preto, é você que se sente daquela cor e você acaba respondendo. Conforme o Censo Demográfico de 2010, como é a distribuição dos salários de acordo com a cor dos brasileiros? Qual grupo tem os maiores salários e qual tem os menores? Olha, gente, essa questão é bem complicada, mas o censo, ele fez essa pergunta e pelas bases do que foi coletado de informação, eles chegaram à seguinte conclusão: 64% da população que recebe mais de 15 salários mínimos é branca. 15% da população que recebe esse rendimento é preta ou parda. Quer dizer, 64% branco e 15% é preto ou pardo. Por outro lado, 60% da população que recebe até um salário mínimo é preta ou parda. E 38% da população que tem esse rendimento é branca. Então, quer dizer que, na realidade, aqui também houve um aumento da população branca também, mas ainda a preta e a parda é bem maior. Analisando os gráficos, a que conclusão podemos chegar sobre as desigualdades sociais do Brasil de acordo com a cor da pele? Bom, eu espero que vocês possam concluir que, embora seja a maioria a população preta e parda, tem a pior remuneração do país, revelando grande desigualdade social. Então, ainda precisa ser melhorado, né? Nós precisamos ter mais igualdade. Nesse caso, ainda o preto e o pardo ainda recebem salários menores do que os brancos. Na página 12, atividades. Assinale com um X o termo utilizado em demografia para designar o deslocamento de pessoas de um lugar a outro. Imigração, emigração, migração, movimentos pendulares ou deslocamento. Essa daqui é fácil, a gente falou bastante sobre migração, falamos tanto das migrações internas como externas, quer dizer, eu dei vários exemplos para vocês, acho que vocês não vão se perder, é a letra C, migração. 2. Descreva os conceitos de emigração e de imigração. Emigração é a saída de pessoas de um lugar de origem em direção a outro lugar. Imigração é a entrada de pessoas em um lugar. 3. Qual é a diferença entre migrações internas e externas? As migrações internas ocorrem no próprio país, enquanto as externas atravessam fronteiras internacionais. Aliás, aqui eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade, porque vocês já viram isso várias vezes e nos vídeos eu falo. 4. Quais são as principais causas das migrações? Acabei de falar na explicação anterior. Condições econômicas, desemprego, oportunidades de emprego, ou melhores condições de vida,
Desastres naturais, que são alguns dos fatores que contribuem porque haja movimentos migratórios internos. Então, a gente sabe que muitos desastres, que nem acontece aqui no Brasil, vamos supor, o desastre das favelas em alguns pontos, quando há desmoronamento. A tendência é que as pessoas saiam de lá e migrem para outro lugar. Assim como o terremoto no Kuwait, a tendência foi que as pessoas mudassem de país. Na Venezuela, o poder público econômico, que deixou as pessoas numa situação bem delicada, bem difícil, também é outro fator. Bom, para a próxima aula, nós vamos corrigir as páginas 16, 17, 19, 20 e 21, se der tempo. Se não, a gente faz mais um vídeo de correção, ok? Fique com Deus, fique em casa. Beijo.